introdução, a apresentação do secretário e, em relação aos números, uma apresentação bastante consistente. Eu não tenho nada a discutir sobre a política de resultados da Secretaria através de números. Eu queria fazer uma discussão um pouco mais diferenciada em relação à qualidade desses serviços prestados pela Secretaria. Quanto da prestação de contas do segundo quadrimestre, li nessa tribuna um resumo de inspeções da Auditoria do Tribunal de Contas, por mim solicitada, sobre os contratos de gestão firmados entre a Secretaria e as OS. Nós sabemos que hoje a Secretaria de Saúde tem uma parte da administração das suas unidades feita pela administração direta e uma parte da sua administração terceirizada através de contratos de gestão com organizações sociais. Segundo o Tribunal de Contas, hoje nós temos em torno de, a última avaliação do Tribunal de Contas, nós temos em torno de 3 OS e contratos de 2 anos no valor de 4.461 milhões de reais. Isso hoje é o que está sob o controle das OS, é muito dinheiro e evidentemente nós precisamos, essa é a função dessa audiência pública, é para avaliar o que foi gasto e como foi gasto, foram gastos no quadrimestre passado. Então, aqui falando na última audiência, os casos mais graves, necessidades, eram os casos relatórios sobre a gestão, sobre os contratos de gestão do Cérebro com a Sociedade Espanhola de Beneficência, com o Sejam, o Hospital Municipal de Evandro Freire e CRI, com o IAPAS, relativo às UPAs de Vila Kennedy e Cidade Verde. Naquela ocasião, o secretário estava recém-empossado no cargo, nos disse que era do conhecimento da Secretaria tudo aquilo que tinha sido mostrado aqui e que a Secretaria de Saúde já tinha respondido ao Tribunal de Contas tudo aquilo que foi mostrado aqui. Pois, eu gostaria de ler um pequeno resumo e vou aproveitar, vou utilizar a frase da vereadora Rosa Fernandes, para que eu queria anotar aqui para ela falar sobre ela. Que ela, quando fala sobre o Hospital do Gasópolis, ela se assusta um pouco. Eu queria fazer uma avaliação da última avaliação do Tribunal de Contas sobre, não o Hospital do Gasópolis, mas todo o hospital gerido pelo mesmo grupo empresarial que gera o Hospital do Gasópolis, que é o Grupo Médico Peregrini e a OS criada esse grupo chamado Biotec do Mato. O Tribunal de Contas apresentou nosso pedido, fez uma auditoria, e essa auditoria foi encaminhada à Secretaria de Saúde no dia 16 de dezembro de 2014. Há 4 meses atrás, para a gente ter noção de tempo, senão a gente acaba se perdendo. Eu vou apenas pegar o resumo aqui do documento, ele está liberado aqui, quem quiser, no Tribunal de Contas. Eu só quero fazer primeiro o parecer conclusivo da auditoria realizada em 2013 e 2014 no Hospital Pedro II, que vimos a sua belíssima produção aí. Em face de todo o exposto desse relatório, pode-se apurar preliminarmente que diversas etapas do processo de municipalização do Complexo Pedro II foram marcadas por falhas administrativas consideradas graves, pois violaram normas legais vigentes e princípios básicos da administração pública, que não vamos entrar em detalhe, se depois quiser podemos detalhar. Na etapa de qualificação, sabe-se que esses contratos têm uma etapa, somente a qualificação da etapa e depois a seleção do OS. Na etapa de qualificação da OS Biotec, que é a OS Biotec que pertence ao mesmo grupo que anteriormente administrava o Hospital do Gasópolis. Na etapa de qualificação, constatou-se que a experiência de 2 anos exigida pela lei votada nessa casa, em 5.026, foi comprovada mediante a apresentação de documentos não hábeis. É uma maneira delicada de se dizer que era esse documento. Documentos não hábeis, pois foram expedidos por pessoas jurídicas que pertencem ao próprio presidente da OS, contrariando os princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade pública. A implantação do hospital, na implantação, foram todas evidências que demonstram que há por parte da Secretaria Municipal de Saúde um planejamento deficiente, uma vez que existiu um programa detalhado com as etapas de execução, exigido no inciso 1º do artigo 7 da Lei 56. Vigência contratual iniciada sem a conclusão das obras, dimensionamento de bens móveis superestimados e sem
todos os itens necessários ao funcionamento do hospital. Já na fase de execução contratual, detectaram-se diversos elementos com potenciais riscos de danos ao erário público que exigem medidas corretivas e reparadoras por parte da Secretaria de Saúde, observando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Merece atenção ainda as evidências disponíveis nesta auditoria, as quais revelaram que diversos itens de medicamentos e materiais de consumo lançados por despesa da execução contratual do presente contrato, no valor de R$10.001.509, não tiveram suas entradas no hospital comprovadas, a configurar desvio de finalidade, lembrando que o grupo dirigente da OS Biotec é o mesmo da empresa GPS que mantém contrato com a Secretaria na gestão do Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Além disso, constatou-se que os preços praticados pela OS Biotec com medicamentos são em média 4 vezes ou 300% superiores àqueles praticados pelo município, causando prejuízo aos cofres públicos calculados em R$1.463.853 somente uma amostra selecionada da equipe de auditoria que durou apenas 2 meses. Cabe aduzir, por oportuno, que a prática de sobrepreços na aquisição de medicamentos, por meio da execução de contratos de gestão de organizações sociais no âmbito do município, vem sendo demonstrada e alertada em sucessivas inspeções realizadas por esta Corte, Tribunal de Contas. No entanto, não se verifica qualquer medida preventiva por parte da jurisdicionada, Secretaria, nesse sentido, mesmo sendo a exigência prevista no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 7.026. Finalizando, em relação ao gerenciamento dos serviços continuados por parte da empresa de segurança e centro do complexo municipal, consiga-se da mesma forma mais exemplos de má gestão por parte da OS contratada com indícios de favorecimento na contratação de empresas, superfaturamento e prestação de serviços da empresa de laboratório sem prévia licença de funcionamento, tendo em vista os elementos acima citados, que ficam práticas ilegais e antieconômicas, cumprimentar ao órgão, Secretaria de Saúde, no âmbito da competência desta Corte, Tribunal de Contas, que tais condutas podem impactar a prestação de contas coordenada dos pesos dos termos do inciso 3º e assim se encerra este documento do Tribunal de Contas, que, além desta avaliação, que é a avaliação técnica, tem também, como está presente aqui, existe também um parecer no próprio documento do Tribunal de Contas, pega a Procuradoria do município sobre este contrato, Biotec, Prefeitura do Hospital Municipal Municipal. Das fragilidades apontadas pela auditoria realizada pela Procuradoria Geral do Município, apurou-se que a Procuradoria do Município realizou também uma auditoria com o objetivo de analisar a execução do contrato de gestão entre novembro de 12 e maio de 13. O relatório da auditoria foi assinado em 25 de julho de 13, cuja cópia conjuntada no anexo diz o seguinte: primeiro, necessidade de uma constatura importante. A Procuradoria, sem ser município. Comportamento, acompanhamento insuficiente da execução do contrato, o objeto do contrato executado de forma insatisfatória, impropriedade da contratação e pagamento de serviço, prestação de contas realizada por documentos tomados, prestação de contas com impropriedade, falta de conciliação e controles operacionais de saldos bancários, pagamento de pessoal em desacordo com termos de referência do contrato de gestão, falta da assinatura de recibos de benefício de rescisão do contrato de funcionário, falta de retenção e recolhimento de descontos previdenciários, apresentação de documentos decisórios em montante inferior ao pagamento, bens imóveis dependentes de regularização, deficiência de controle não constituído, divergência de informações entre relatórios pessoal e desatualização do controle da frequência de pessoal. Então, esses são os dados. Depois, se alguém quiser a Secretaria recebeu este, é a auditoria realizada e entregue à Secretaria agora, em 16, há 4 meses atrás. Então, senhor secretário, o que eu estou procurando dessa instituição para que eu possa ter algumas perguntas. A gente sabe, e é preciso colocar logo de início, que estas cidades não são alvo da Daniel Soares. São o secretário, como fez o secretário anterior, estão sendo feitos em secretário novo, o secretário já foi embora, está devendo algumas informações que o Tribunal de Contas está atrás dele, para informar algumas coisas sobre contratos anteriores, mas agora cabe ao secretário novo a sua posicionamento em relação a isso. Como as vimos, gravíssimas irregularidades que constam nessa auditoria não são de
da sociedade estava em emergência, e na ocasião nós achávamos que isso aqui foi um tempo, já são 4 meses da última vez que discutimos isso, de haver algum tipo de resposta em relação a isso. Muito bem. Como foi dito aqui pela Secretaria da outra vez que tudo havia sido respondido, eu, usando a prerrogativa do nosso mandato, enviei um ofício ao Ministério do Tribunal de Contas, em 13 de março, pedindo que fosse informar quais foram as respostas dadas pela Secretaria em relação àquilo que nós pedimos, aquilo que foi auditado pelo Tribunal de Contas. Eu recebi a resposta que foi críticas. Primeiro, irregularidades do contrato de gestão da OS Biotech, Teias Manguinhos, mandado pelo Tribunal de Contas para a Secretaria de Saúde em 9 de nove de 2014. Resposta do Tribunal de Contas. No momento, sem resposta, foram acionados o transdomo, o secretário e o prestador da Biotech, o Dr. Charles. Irregularidade do contrato do Sérgio Bom, vários apontaram da última vez, aguardando a posição do Tribunal de Contas, que fez esse pedido, enviou à Secretaria de Saúde em 21 de agosto de 2014, portanto, lá atrás. Aguardando a defesa da Secretaria, prazo de defesa expirado em março de 2011, março de 2015. Irregularidade do contrato de gestão do Instituto de Sites Maternidade de Maria Amélia, fatos entregues pelo Tribunal de Contas em 2 de dezembro de 2014, resultado da pesquisa, aguardando a defesa da Secretaria Municipal de Saúde, prazo dado da Secretaria expirado em 11 de março de 2015. Irregularidade do contrato com IAPAS, nas tais UPAs de Plaquete e Cidade de Deus, feitos em 7 de agosto de 2014. Resposta do Tribunal, aguardando a defesa da Secretaria Municipal de Saúde, prazo expirado em 23 de março de 2015. Irregularidade do contrato de gestão do IAPAS, da família na área civil, mandado em 9 de dezembro de 2014. Resposta da Secretaria do Tribunal, aguardando a resposta da defesa da Secretaria, prazo expirado em 8 de janeiro de 2015. Irregularidade do contrato de gestão da Unir IAPA do projeto PAC, feito em 7 de agosto de 2014, aguardando a resposta da Secretaria, prazo expirado em 7 de outubro de 2014. Irregularidade do contrato de gestão Sejante com a ilha, Cearinha, pedido em 9 de setembro de 2014, aguardando a defesa da Secretaria Municipal de Saúde, prazo expirado nos anos de frente. Finalmente, contrato com a Biotech pelo seguro, pedido em 16 de dezembro de 2014, aguardando o prazo expirado em 25 de março de 2015, e todos eles a Secretaria segue pedindo adiamentos dessa resposta. Então, senhor secretário, nos parece, tanto que aquelas respostas que ela na última reunião não foram realmente concretizadas. Não, o Tribunal de Contas não recebeu. Eu faria algumas perguntas em relação a isso ao secretário que pudesse nos responder. Primeiro, por que a Secretaria não responde a esses problemas do Tribunal de Contas? Tem usado uma tática, pelo menos nos últimos 6 meses, e não me refiro nem à sua administração, já a administração da Secretaria seguia a mesma tática, de protelar, de adiar. A quantidade de adiamentos de resposta ultrapassa meses como nós vimos aqui na Secretaria. Por que essa resposta não acontece? Já que imagino que a Secretaria tenha recebido todas as auditorias com todas as irregularidades. Em recebendo isso, e não respondendo, pergunto, secretário, por que diante de tantas irregularidades, por exemplo, vamos separar o contrato da OS Maquiadas sobre as UPAs de Vilaqueira e Cidade de Deus. Quais providências a Secretaria tomou? IAPAS, OS Biotech, Hospital Pedro II, Sejano, Hospital da Ilha. Porque mesmo com todas as irregularidades mostradas no Tribunal de Contas, a Secretaria acabou, por via direta e indireta, premiando esses gestores que são comprovados tanto pela Procuradoria quanto pelo Tribunal de Contas, que estão gerindo mal o dinheiro público. O que aconteceu com esses gestores que estão gerindo mal? Por exemplo, a Biotech, que causa preocupação a todos nós, ela teve como prêmio um termo aditivo renovando até 23 de janeiro de 2016 esse contrato cheio de irregularidade. Isso tudo de errado que ela está fazendo ainda não foi corrigido, ou pelo menos não foi informada na correção disso, e ela ganhou um prêmio, recebeu mais dinheiro público por mais tempo, mesmo sendo esse tipo de gestora que era. Mais ainda, foi a Biotech que recebeu um novo prêmio do governo
iniciando a pauta política de maus resultados. Pela política de maus resultados que ela vem apresentando, ela foi primeiro com um contrato novo, vereadora Rosa. O contrato do Hospital Ronaldo Gazola, que era gerido por uma empresa, uma parceria público-privada feita ainda na administração César Maia, a GPS Saúde. Houve uma CPI nessa casa, hoje é uma ação civil pública contra o gestor da época, contra o prefeito da época, está rolando essa ação civil pública, com dezenas de irregularidades. Vocês viram topografias realizadas sem ter tomógrafo na casa, recebimento de 23 milhões de reais, se serviço fosse executado, tudo isso é comprovado, está na justiça. Essa empresa, ela resolveu, como hoje o sucesso da Brasil essa, ela se qualificou como essa, fez esse trabalho da polícia e agora foi premiada com um contrato com o Ronaldo Gazola. A partir de 2015, o Hospital Ronaldo Gazola passa a ser gerenciado pela OS do B. Era GPS, passa a ser pela ODEC Saúde. Também o Sejam, pelos seus serviços prestados no final da empreendedor, com todas as irregularidades levantadas no Tribunal de Contas, também recebeu um aditivo prolongando esse contrato com as irregularidades até 25 de setembro de 2015. E finalmente o Iabas, nosso querido Iabas, da UPA de Vila Reis, Cidade de Deus, recebeu um aditivo até 29 de novembro de 2015 para continuar prestando esses belos serviços que está prestando. Essa pergunta da Secretaria, o que é possível para que a Secretaria possa, de alguma maneira, rever esse tipo de contrato e mostrar essas irregularidades, que podem até ser corrigidas, mas já aconteceram. Todos esses fatos, como já passaram no ano na Secretaria do Tribunal de Contas, todos que eu citei já se transformaram em hoje são ações civis públicas levadas a efeito pelo Ministério Público, pelo Grupo de Apoio à Saúde do Ministério Público, tanto Iabas, quanto o Biotec, quanto o Sejam. São 8 ações civis públicas sobre mau gerenciamento do dinheiro público, em que essas instituições vão responder na Justiça porque fizeram esse tipo de administração. Então, essas duas perguntas, 3 perguntas, eu queria que o secretário pudesse dar uma relação a isso. E não temos uma terceira e quarta pergunta, que já são sobre os assuntos a seguir, também relativos a dinheiro do orçamento de 2014. Tudo isso aqui que eu estou falando representa dinheiro, esse dinheiro que foi mal utilizado, é o orçamento de 2014. A Secretaria deu uma terceira seguinte: a Secretaria de Saúde criou um programa chamado Capacitação de Médicos de Urgência e Emergência. Esse programa são convênios com fundações durante 24 meses para dar uma pós-graduação, uma capacitação a médicos, apenas a médicos da rede pública. Médicos não são só os médicos da rede pública já existentes, mas são médicos que de fora também se não estão enganados. Eu queria fazer 4 perguntas sobre isso. Quando vai custar isso? Nós sabemos aí, vimos a preocupação que foi apresentada pelo secretário de Fazenda, nós sabemos que as secretarias vão passar por alguns apertos financeiros. Eu queria saber quando vai custar, sem juízo de avaliação, se é bom, se é mal, se é ruim, como nós sabemos, quando vai custar esse processo de 24 meses ao orçamento. Começou em 2014, teve contratos de 2014, 2015. Qual esse orçamento vai ser tirado da onde? De que setor do orçamento da saúde sai para aí? Por exemplo, o convênio do Miguel Couto, o convênio do Souza Guiado, o convênio do Salgado Filho, quem paga esse convênio? É o orçamento do hospital, é do dinheiro do hospital que esse orçamento vai sair. Terceiro, onde serão ministradas as aulas teóricas desta capacitação? Eu queria saber fisicamente, já sei que tem que ter através, eu quero saber fisicamente aonde, por exemplo, o Hospital Rocha Maia vai fazer pós-graduação, em que local o Hospital Rocha Maia vai haver pós-graduação, em que local o Hospital de Geriatria Miguel Couto está em obras, vai ter a pós-graduação, a aula teórica desse curso. Terceiro, não há nenhum risco, imagina, não há nenhum risco de que essa mão de obra, esses alunos, não sejam colocados como mão de obra, até porque a procuradora do município, ela coloca em 12 de setembro de 2014, a procuradora do município, a doutora Marina Viana Menezes, diz o seguinte: ademais, gostaria que fosse esclarecido que
o aluno do curso de pós-graduação não pode substituir servidor público. Ou seja, o sujeito que está tendo aula na emergência, ele não é o médico para tratar, fazer emergência. Ele está no curso, jornalista. Esclareça, demais esclareça que o aluno do curso de pós-graduação não poderá substituir o servidor, sob pena de configurar a contratação irregular de mão de obra, gerando obrigação de responsabilizar o agente público na contratação irregular, bem como obrigação do pagamento das verbas trabalhistas. Eu queria saber se em nenhum momento vai ser misturado o plantonista da emergência com o aluno de pós-graduação. E por último, senhor secretário, discussão um pouquinho mais longa, prometi ao doutor Gilberto fazer um primeiro como secretário foi menos longo também. Eu tenho 20 minutos de apresentação. Eu só tenho 30 minutos também, eu faço isso. Nós estamos em discussão, e a parte dos funcionários públicos aqui, o senhor sabe perfeitamente, em relação ao plano de cargos de carreira de salário. Na vida pública, a gente sabe que as pessoas falam, dizem, têm discursos, cada um tem a sua maneira de agir. Eu tenho encontrado dificuldades, eu sou um dos autores, junto com o vereador Carlos Eduardo, o vereador Jorge Marais, de uma emenda ao orçamento de 2015, para esclarecimento das pessoas, que foi votado, foi vetado pelo presidente e depois foi o veto derrubado. E a lei orçamentária foi promulgada pelo presidente da Casa e a promulgação da lei, lá no seu artigo 13, parágrafo 2º, existe lá a discussão a respeito do plano de cargos, carreiras e salários para 2000, no orçamento de 2015. Então, hoje, consta da lei, como constava da lei de diretrizes orçamentárias, e isso o prefeito não cumpriu. Não cumpriu, não determinou, não deu curso para a questão da lei de diretrizes orçamentárias. A pergunta é o seguinte: o secretário de Saúde teve uma reunião. Quem sabe explicando aí, não sabe terminar, eu continuo. Queria, secretário, desculpa aí. Eu sei que o secretário teve um sindicato dos médicos, apresentou uma propaganda sobre isso, e o secretário disse que há desejo da secretaria e prometeu uma minuta do plano de cargos, carreira e salários para junho, para que esse plano pudesse ser levado a efeito. Eu só queria lembrar que existe a possibilidade, se todos querem, todos querem, a gente casa. Quando só não quer, não casa não. Se todos querem o plano pode ser feito sem nenhuma briga, que não é nada contra o prefeito, é a favor dos servidores, ele pode ser deposto. Ele é inclusive em orçamento para 2015. Eu queria saber qual é a posição, como o senhor tem apresentado na mesa de negociação do SUS, qual é a posição da secretaria em relação ao plano de cargos? E se o senhor, queria a sua posição, se o senhor é favorável a uma possível ação judicial do prefeito contra o plano de cargos, carreira e salário, qual é a sua posição em relação a isso?